Júnior, pedir ao grande Luiz o áudio lapela. Isso aí. Positiva de imprensa. Estamos aguardando da imprensa terminar de organizar aqui. Daqui a pouco, agora tudo ok. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Leston Júnior. Só finalizando nesse momento. Pode fazer? Leston, boa noite. Infelizmente, não foi o dia do América, foi o dia de Dan Moroni. O goleiro do Laguna acabou fechando ali. Mas o nosso comentarista, ele pontuou situações que poderiam melhorar no América, como, por exemplo, até um posicionamento diferente do Ítalo Melo. O que você acha que faltou realmente, fora o gol, claro, tirando o gol de lado, o que faltou para o América sair daqui com o resultado e com a liderança isolada da primeira fase do estadual? Boa noite. Acho que faltou foi o gol, assim, porque nós criamos no primeiro tempo boas situações de gol, inúmeras. Criamos no segundo tempo mais, obviamente, até pelo desgaste da equipe do Laguna, né? Talvez faltou um pouquinho de tranquilidade para fazer o gol, porque as chances elas foram criadas, a gente foi talvez ficando um pouquinho ansioso para fazer o gol, e foi óbvio que sem tirar o mérito do garoto, do goleiro do Laguna, que teve uma noite inspirada, né? Mas o futebol ele é dessa forma. Eu até falei para os atletas agora no vestiário que se a gente tivesse feito uma das chances que nós criamos, a perspectiva, o olhar seria para mais um bom jogo do América, né? E aí o fato de você não fazer o gol, às vezes, macula o quanto o grupo se entregou, os jogadores até o último minuto buscando a vitória, buscando fazer o melhor para que a gente conseguisse fazer o primeiro gol. Esse tipo de jogo, assim, a gente sabe que o quanto impacta você demorar um pouco para fazer o gol, porque a estratégia do adversário ela começa a picotar o jogo, a parar o jogo, cai um, cai outro. E às vezes, por mais que às vezes no futebol hoje o pessoal tem dado mais acréscimo, mas é um outro contexto, porque às vezes você está no calor do jogo, no ritmo, impondo, aí o jogo para. Então, assim, eu não estou reclamando disso, não. Eu estou dizendo que a gente, às vezes, tem que ter o entendimento que na chance que cria, a gente precisa ser cirúrgico para destravar esse tipo de jogo, né? Mas, assim, respondendo novamente a sua pergunta, acho que faltou um pouquinho de tranquilidade nas inúmeras chances que nós criamos, né, para que a gente pudesse vencer o jogo. A questão do posicionamento do Ítalo, o Ítalo fez o mesmo movimento que ele faz do lado esquerdo, a gente fez ele fazendo do lado direito, para que a gente pudesse ter o Thiaguinho no lado esquerdo, que é onde o Thiaguinho se sente mais à vontade, né? Uma das atribuições do treinador é tentar ir encaixando a equipe para tentar, nem sempre é possível, mas tentar sempre deixar os atletas numa zona de performance mais próxima daquilo que eles têm de característica e confiança para fazer. Então a gente acabou mexendo um pouco de lado desde o primeiro momento do Thiaguinho com o Ítalo, para que a gente pudesse dar ao Thiaguinho essa condição do 1 para 1 ali pelo lado, para forçar esse jogo mais agressivo, porque do lado direito a gente tem muita ação do Lucas Mendes. Então eu posso ter um meia pelo lado direito, porque o Lucas ocupa quase que esse corredor todo do lado direito, né? Então, mas eu acredito que isso interferiu um pouco no placar do jogo, porque nós criamos muitas possibilidades. Léo, boa noite. O América realmente teve mais posse de bola, o América teve as melhores oportunidades, né? O Dano Rony fez defesas espetaculares, em especial aquela na cabeçada na pequena área do Ferreira. Agora, o meu questionamento eu quero a sua avaliação em relação a 3 jogadores, né? Primeiro, o Roldan, inclusive saiu vaiado, a terceira partida do Roldan, a torcida vem pegando bastante no pé. Queria a sua avaliação sobre o jogador. O Henrique, né, que na primeira partida não entrou, agora entrou no segundo tempo, foi um jogador insinuante, se o Henrique não merecia mais oportunidades. E os jogadores de frente, né? Se você acha que realmente o retorno do Ricardo Bueno daria uma maior presença diária ou a contratação de um novo centroavante. Assim, só para ter um cuidado, o futebol, essas coisas são complicadas, né? Quando a gente generaliza a torcida, vaiou o jogador e tal. O Roldan fez um grande jogo aqui na estreia contra o Paraúnas. O Roldan fez um jogo dos jogadores do meio campo. O Roldan foi o jogador que mais
competiu e que mais roubou bola do nosso meio campo no jogo contra o Globo, saiu por desgaste, né? Hoje saiu por desgaste de novo também, né? É um jogador tático, é um jogador que tem a sua maneira de jogar e às vezes ela não é plástica, às vezes ela não é, ele é um jogador que tem uma função e cumpre muito bem, né? Então é um jogador que vai ser muito importante para o América ao longo da temporada. Os demais aí, as demais observações, eu só respondi de forma individual sobre o Roldan, porque eu respeito a opinião, mas eu não concordo. E os demais, o Henrique, a gente tem que ter cuidado, eu fico vendo essas coisas, eu me preocupo só com o garoto, sabe? Porque eu fico vendo assim, às vezes as pessoas, a gente tem que ter calma, porque ele é um garoto. O Henrique veio do Vasco agora, ele foi pro Vasco, ele não conseguiu, ele não ficou no Vasco lá, voltou para cá. A gente tem que ter calma, tem que primeiro condicionar o menino não fez nem pré-temporada. Eu às vezes estou, olha como é que são as coisas, eu às vezes estou precipitando, tamanho potencial que eu vejo nele, às vezes eu estou antecipando a entrada dele, porque é um menino que realmente tem muito talento, mas ainda bem que ele está, sobre ele tem alguém comandando que tem a visão do quanto esse menino pode crescer ao longo do ano, a gente fazendo as coisas da forma gradativa, né? Então, assim, é um menino com muito potencial, uma joia do América e nós vamos conduzir da melhor maneira possível. Ele vai continuar tendo oportunidade, se um dia a gente entender que ele está em condição de iniciar o jogo, ele vai iniciar, porque é um garoto com muita capacidade. E sobre a outra pergunta, assim, eu não gosto de falar de ausência, eu prefiro sempre enaltecer os caras que estão em campo. Eu acho que o Taylor fez um jogo hoje de um nível muito bom, competiu, brigou, pressionou na frente, teve oportunidade de gol, uma chance clara de cabeça, que obviamente o centroavante tem que fazer, mas é um garoto, porque às vezes a gente não olha assim, é um garoto, uma baita aposta que o América fez, num garoto com uma característica que tem pouco no futebol brasileiro hoje, um centroavante de bom biotipo, de boa presença de área, né? Então, assim, e o Giva é um jogador que perdeu a pré-temporada quase que toda. Então, a gente está entrando aos poucos com o Giva para tentar ir condicionando ele aos poucos. Então, a gente vai sempre contar com aqueles que estão à disposição e torcendo, obviamente, para aqueles que estão fora se recuperem e virem mais opção, né? Mas eu só não quero deixar uma conotação que às vezes talvez a gente não fez gol hoje porque a gente não teve jogador A ou jogador B. Os que estavam em campo estavam em condição de fazer e criamos muito. Pena a gente não ter feito o gol, porque senão isso acabaria passado batido. Leste, na sua avaliação, esse é o jogo mais que a temporada, são dois jogos bem diferentes, né? O Globo vocês venceram, mas que eram bem menos do que contra o Laguna. Hoje empataram, tendo muitas chances. Qual é a sua avaliação desse jogo contra o Laguna? Foi o mais complicado, mais difícil até aqui, 2025? Então, acho que o mais difícil foi o do Globo, pela característica do campo, principalmente, né? O Globo valorizou muito aquela vitória, pela entrega e tal, mas a maneira que essa equipe joga, com muita troca de passe, com muita mudança de corredor, no campo do Globo, ficava impossível a gente fazer. Então, isso criou muita dificuldade para a gente, além da grande atuação do Globo, da entrega, da luta, do brilho que os caras tiveram, né? Hoje eu acho que, eu penso que se a gente tivesse feito o gol nas inúmeras chances que nós criamos, obviamente que o jogo teria se desenrolado para um outro contexto, né? Até porque o Laguna ficaria numa condição de não poder ficar lá atrás defendendo e teria que se expor e dar a gente uma condição de um contra-ataque, como foi contra o Baraunas, né? Se vocês forem perceber que o jogo do Baraunas, quando estava 2-0, o Baraunas se insinuou algumas vezes, assim como o Laguna fez hoje. Porque o time que estava vencendo, como a gente estava, às vezes o 2-0, a gente baixou um pouquinho ali contra o Baraunas cresceu. Hoje, a gente começou a se expor, e a equipe do Laguna, eu quero fazer uma menção aqui, de parabenizar o trabalho da equipe do Laguna, uma ideia muito bem estabelecida, uma equipe que defendeu muito, mas nas vezes que teve a bola, tentou jogar com qualidade, né? Então, assim, eu acho que os jogos, cada jogo tem a sua história, tem o seu contexto. Eu acho que é difícil a gente falar, assim, sobre qual adversário foi o mais difícil. Eu acho que o jogo, pelo contexto, o jogo do Globo acabou sendo um jogo mais complicado para a gente, pela característica do jogo. Boa noite, Leston. Agora a América foca em uma semana complicada, né? No meio da semana enfrenta a Juazeirense pela Copa do Nordeste, estreia da equipe alvirrubra. Já no final de semana tem um confronto direto pela liderança. Clássico Rei, a gente sabe o peso que tem esse jogo. Como o senhor enxerga essa semana do alvirrubro? Como o senhor
acha que o América vai desempenhar esse futebol tanto contra a Juazeirense como contra a equipe do ABC? Assim, primeiro, olha como é que as coisas são no futebol. O futebol é difícil. Todo mundo fala a importância do estadual para você garantir calendário no ano seguinte. Aí, quando você garante o calendário, aí às vezes tem a conotação negativa, semana difícil, que tem 3 competições. Isso já está estabelecido desde o ano passado, quando o América sagrou-se campeão, né? Isso é bom, que bom. Tomara que o clube perdure assim durante décadas, sempre tendo calendário, né? Viver um dia de cada vez. Eu penso sempre dessa forma. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar no pós-jogo Laguna, ver a recuperação dos jogadores. Nós temos até terça-feira à noite, vamos dizer assim, para a gente ver como é que o pessoal recuperou, 72 horas, e traçar a estratégia para a Copa do Nordeste. Depois do jogo da Copa do Nordeste, a gente pensar no jogo do estadual novamente, né? Então, assim, é uma semana, obviamente, que é trabalhosa, porque você vem, porque não é simplesmente a semana, porque você já vem do acúmulo dessa semana que está terminando hoje, né? Mas a gente vai usar tudo aquilo que o clube nos oferece a nível de estrutura, de recuperação, né? Para que os atletas se recuperem bem e a gente faça uma análise na quarta-feira da melhor equipe para o jogo de quarta e depois a gente pensa novamente no estadual. Correto. Haverá alguma priorização nesse começo de competição? A gente viu que no Copa do América disputou a Copa do Brasil contra o Corinthians, preferiu priorizar a Copa do Brasil, empatou naquele Série D. Queria saber de você, nesse começo de ano, haverá um pensamento de estabelecer uma prioridade ou vai seguir de jogo a jogo? Toda e qualquer prioridade que aconteça, ela vai acontecer de forma conjunta com a direção, porque isso tem uma questão institucional, né? Então, assim, eu acho que a maior prioridade que a gente tem que ter é da integridade física do atleta. Chegar na terça-feira, avaliar, esse jogador tem algum risco de lesão, alguma coisa de jogar? Tem. Então, não é uma questão que eu estou pensando no jogo do final de semana em função disso. Eu tenho que pensar naquele jogo da quarta, se isso vai me impactar negativamente ter determinado jogador no campo, né? Então, assim, porque eu sei, porque desde que eu estou aqui, eu ouço essa situação, né, da Série D, que poderia não ter pego o Retrô, se tivesse, né? Mas isso não pode... Clube de futebol, o futebol é um segmento muito, muito complexo, muito sério, para o treinador de futebol ter o poder de definir qual competição ele vai priorizar, o B ou C. Isso é uma conversa que a gente tem diariamente com todo o clube, né? Para que a gente tenha sempre a melhor estratégia para o próximo jogo. O Leston, o Souza saiu reclamando de que o gramado não havia sido molhado, né? Foi até 2 perguntas em uma, então, esse questionamento, é que você tem a falar a respeito disso. E, com todo respeito aos adversários da América do Estadual, como Laguna, Boco, Baraunas, o grande rival centenário é o ABC. O ABC só tem o estadual. No teu entendimento, é uma vantagem? Bom, em relação à primeira, eu não vi, então, assim, é difícil eu comentar algo que eu nem vi como é que foi a declaração dele. E sobre essa vantagem, assim, depende. Fisicamente, talvez sim, né? Porque ambos jogaram hoje e só se enfrentam no próximo sábado. Mas eu repito, cara, eu comemoro demais o América ter sido campeão ano passado e ter conseguido o calendário, porque eu acho que isso é o que o torcedor quer, né? A gente está aqui para tentar fazer o máximo pelo torcedor. Então, assim, eu acho que esportivamente não tem vantagem, não. Fisicamente, sim. Acho que esportivamente, acho que o América tem vantagem por estar envolvido em mais competições em função do seu sucesso no estadual do ano passado. Né? A gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível para que a gente tenha uma equipe em condição de representar bem o clube na quarta, depois voltar a pensar no estadual. Falando em prioridades, o colega aqui mencionou o Souza, né? A gente sabe que o Souza é o jogador mais regular do América desde o ano passado. Hoje sentimos o Souza bem esgotado diante de tudo que foi exigido dele durante a partida, né? Tanto é que no segundo tempo, infelizmente, o Souza acabou não acertando quase nada, justamente pelo esgotamento. E aí Souza é o único homem que a gente vê do América de criação. O
O América agora está em busca de um lateral esquerdo e de um atacante. Qual a dificuldade hoje de se encontrar um meia, alguém que possa realmente ajudar o Souza nesse meio de campo? A pergunta é justamente trazendo como gancho essa questão da prioridade de competições, porque você vai ter uma Copa do Nordeste na quarta-feira, você tem um clássico importantíssimo que vale a liderança da primeira fase do campeonato estadual, mas na frente você vai ter uma Copa do Brasil. Então, como administrar isso aí? Essa deficiência de um homem de criação no meio campo? Então, Canindé, eu acho que isso é um problema no futebol brasileiro, assim, não é fácil. Se for ver os clubes na Série A, estão indo buscar fora do país jogadores nessa posição. Acho que nós vivemos já há alguns anos uma carência muito grande de meias, né? Se a gente pegar clubes da Série C e Série D, assim, a gente vai ver talvez 1, 2 clubes que tenha esse jogador, né? E eu penso que o futebol a gente precisa ter sempre muita responsabilidade. Eu não tenho, nos clubes que eu passei, eu nunca tenho o hábito de estar toda hora lamentando a ausência, de falta uma peça aqui, falta uma peça lá, porque eu entendo que eu preciso ser parceiro do clube no sentido de compreender o mercado, assim, né? Contratar por contratar, eu sou terminantemente contra. Você contratar, vai na tentativa e erro, eu acho que isso é uma irresponsabilidade. A maioria dos clubes do Brasil, principalmente esses grandes clubes, eles se encontraram na condição que ficaram aí durante décadas, com salários atrasados, estrutura deteriorada, porque a vida inteira foi feito muito dessa forma, né? Contrata, manda embora, contrata outro. Então, assim, a gente tem trabalhado, obviamente, em conjunto com a direção, para tentar, obviamente, constantemente, isso não é agora, isso vai ser constantemente ao longo da temporada, tentar cada vez mais qualificar não só o setor, não só o meia. A gente tem outras carências, como você disse, nós estamos buscando mais um lateral esquerdo, que nós perdemos o Guedes, né? Essa questão do meia já era uma busca lá de trás, né? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando, a gente está com o elenco enxuto, até por uma questão de responsabilidade financeira. A gente tem que ter esse entendimento que o clube vai ter uma temporada pela frente e a gente tem que ser assertivo nessas contratações pontuais. Eu entendo que nós montamos um bom elenco, nós temos uma boa base de elenco e agora, à medida que os jogos forem transcorrendo, a gente está atento ao mercado e as demandas vão vir para que a gente possa, juntamente com a direção, contratar jogadores que se encaixem naqueles pré-requisitos que eu falei lá atrás, talvez na minha primeira semana. Capacidade técnica, perfil das principais competições que nós vamos disputar e a questão financeira. Eu acho que a gente tem que contemplar esses 3 aspectos aqui para que a gente traga realmente jogadores que possam acrescer ainda mais qualidade a esse elenco. Beleza? Obrigado. Gente, obrigado aí. Nossa, aí.